Muitos vestibulandos cometem esse erro na hora da prova. E hoje eu vim mostrar para vocês exatamente o que não fazer no seu vestibular. Fica comigo até o fim do vídeo, porque eu vou exemplificar com uma questão real de uma universidade pública que caiu aqui um ano atrás. Exatamente o cara fez o que não deve fazer. E eu vou mostrar para você, vou fazer a análise dessa questão e te ajudar a orientar, então, como responder certo para se dar bem no vestibular. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Responda Certo. Meu nome é Rafaela, eu sou especialista em vestibulares e no vídeo de hoje você vai aprender o que não fazer na hora do vestibular. Então, a primeira dica, gente, é: não seja o mestre Yoda. Como assim? Não seja o Mestre Yoda. Para quem não conhece, o Mestre Yoda, ele é um personagem daquele filme Star Wars. Ele é um sábio, um professor muito baixinho, mas muito sábio. E ele tem uma característica de falar invertendo a ordem das palavras na frase. Então, por exemplo, se eu falo, nossa, eu adoro comer um chocolate. O Mestre Yoda falaria assim: chocolate adoro eu comer. Ele inverte a ordem das frases. E, por incrível que pareça, muitos candidatos que estão prestando vestibular, estão ali escrevem como o Mestre Yoda, invertendo toda a ordem do que foi perguntado na questão, tá? Então, vou ensinar para vocês hoje o que não fazer. É muito simples. Toda questão, gente, ela vem com perguntas A e B, geralmente. Os principais vestibulares são assim. Então, por exemplo, a Unesp, ela tem A e B. A FUVEST geralmente vem com A, B e C. Isso eu tô falando questões dissertativas de segunda fase, beleza? Então, vamos comigo. Se ele pergunta na A, geralmente pergunta-se duas coisas. E na B, também. Por exemplo, na Unesp, sempre pergunta 4 coisas. Por quê, gente? Porque o corretor tem que dar de 0 a 4 a pontuação da sua questão. Isso é uma coisa interna de corretores, tá? Não é só o valor de quanto vale a sua questão para a somatória, para o Enem, etc. Não é para você somar, é uma somatória interna. Então, a somatória da A com a B tem que ser 4 pontos. 2 coisas na A, 2 coisas na B. O que os candidatos fazem? Eles vão responder no quadro de resposta e aí ele coloca a B primeiro, depois a A, inverte a A com B, ou responde a sequência da pergunta vem assim, pergunta primeiro a coisa 1 e depois a coisa 2. E aí o que o candidato faz? Ele responde na A, primeiro a 2, depois a parte 1 da questão A. Ou seja, inverte. Muitos candidatos podem falar assim: Ah, Rafa, mas isso não tem problema, eu respondi. O corretor que procura ali pontua. A obrigação do corretor pontuar e procurar, não importa que tá fora de ordem, o que importa é que eu respondi, tá ali. Não caia nessa. E tem um porquê que eu vou explicar pra vocês. Muita gente não sabe, gente, mas assim, os corretores, eles estão nas suas férias corrigindo os seus vestibulares. É um número imenso de provas, certo? E nós temos metas diárias de provas. No auge da correção, são geralmente uns 11 dias. Lá pelo 8º e 9º dia de correção, chegam a ser 2.000 provas por dia que a gente tem que bater essa meta. Então, vocês concordam que com uma meta tão alta de 2.000 provas por dia, não dá tempo de a gente ficar lendo aquilo devagar e buscando, ou tentando interpretar, mas o candidato quis dizer isso, ele quis dizer aquilo, ele só pôs fora de ordem. Não, então você, que é um candidato exemplar, que sabe a matéria, você não vai escorregar arriscando a sua vida, pondo fora de ordem. Concorda comigo, gente? Então é isso, é muito simples. Parece que é uma coisa que nem deveria ser ensinada, por exemplo, nesse vídeo. Mas sim, se eu tô falando é porque eu já vi
Muito, mas muito, muito, muito. Gente, não foi 1 ano de correção, nem 2 anos de correção. São 10 anos de correção de vestibulares para 2 universidades públicas mais concorridas, vestibulares mais concorridos do Brasil. Então, eu sei do que eu tô falando. E durante todos esses anos, eu vi os candidatos cometendo exatamente esses erros. E eu tive esse insight de falar, vou ajudar agora, vou compartilhar, porque são coisas tão simples e as pessoas continuam fazendo. Então, eu tive essa ideia de compartilhar com você, para você não cometer esses erros bobos. Já é tão difícil passar anos estudando o conteúdo em si, né? A matéria em si, mergulhado nos livros, para chegar na hora e dar um escorregão desse, uma mancada dessa, fazer uma frase igual o mestre Oda faria. Eu falo brincando, gente, mas é isso, é fazer confuso, inverter a ordem da questão e aí você se dá mal, certo? Então, vamos pensar comigo. Existem milhões de possibilidades de resposta, não é? Então, um candidato, ele já tem uma letra, vamos supor, uma letra ruim. Aí, ele sabe a resposta, ele sabe a A, ele sabe a B, ele começa a escrever, ele preenche todo o quadro de resposta com uma letrinha lazarenta, pequena, para caber bastante coisa. E aí, começa a inverter A e B, começa pela B, a parte 2 da B ele responde primeiro, a segunda pergunta ele põe na frente, depois a primeira, e ele vai floreando, põe palavra difícil, chega no final do quadrinho, ele responde o que tinha perguntado a primeira coisinha da A, ele responde lá no fim. Imagina, pessoal, se essa é a prova número 1999 do dia de correção de um corretor, que não é uma máquina, é uma pessoa que está ali corrigindo e lendo essa questão. No final do dia, ele já está cansado, ele começa a ler aquela questão extremamente confusa. São grandes as possibilidades de o corretor não pontuar inteira. Poderia que estivesse lá as 4 coisas respondidas. Pela sua confusão de pôr no papel, o corretor, bom, esse cara aí não tá sabendo, ele tá muito confuso, é 3. E pontua com 3. E é uma questão que valeria 4, porque ao invés de você responder primeiro, você jogou lá no final. É aquilo que a gente fala, dá o filé mignon pro seu corretor, não fique enchendo linguiça, sabe? Todos os churrascos, a galera primeiro faz um monte de linguiça, baratinho pra galera, encher a comida e deixa as melhores carnes pro final, não é verdade? Faz ao contrário no seu vestibular, já dá o filé mignon pro seu corretor de cara, certo? Então, gente, mas você pode ficar tranquilo, porque a sua questão, ela pinga na tela de computador de um segundo corretor. Todas as provas são corrigidas 2 vezes, para ver se bate o número, né, que o corretor deu, a nota que ele deu, se bate com o outro corretor. Se não bater com o segundo, vai para ainda um terceiro corretor. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para explicar essa estratégia aí. Mas tudo bem. Mesmo assim, caiu a sua prova no corretor, ele pontuou 3, uma questão que até o cara respondeu direitinho seria 4, mas devido à confusão, o corretor pontuou 3. Imagina que pinga na tela de um outro corretor e o outro corretor também está cansado, calha de ser a última prova do dia na tela do computador daquele corretor, que é um ser humano, que também está cansado, ele lê, começa a mesma confusão e ele acaba pontuando 3 também. Então, gente, a máquina, o sistema de correção deu 3, um corretor, o outro também deu 3, é 3, a questão vai embora, não vai para um terceiro corretor. Coincidiu as notas, vai embora. E você que poderia ter essa questão com 4 pontos, ou seja, passando na frente, cada 1 ponto, você passa na frente de um monte de candidatos, não é mesmo? E você tem a sua prova aí com 3 pontos, por exemplo, né? Poderia ser 2 até, ou 0, que seria pior, devido apenas à confusão. E tem mais, gente. Tem muitos candidatos que nem escrevem, por incrível que pareça. Ele não escreve nem a letra A, assim, ó, e B. Ele não discrimina o que é A e B. Ele só joga uma resposta confusa ali tudo junto, certo? Ou ele põe primeiro a B, depois ele põe a A e responde ao contrário também, sabe? Então,
Gente, são erros crassos, erros muito primários, de organização mesmo. Claro, pode ser, tô nervoso, bateu nervoso, mas não pode. Tudo bem estar nervoso, mas no seu vestibular você tem que dar aquela respirada e essas coisas básicas de A e B e de ordem, você tem que seguir corretamente. Isso é uma coisa muito elementar, é o que vai fazer a diferença para você passar na frente de um monte de candidatos, tá? Então, pensem que tem outros candidatos que sabem também a resposta, mas o cara pode estar todo confusão e você tá lá objetivo, escrevendo pouco, não digo pouco, faltando informação, você tem que fazer uma resposta bem completa, mas não enchendo linguiça, não querendo falar difícil, não falando de trás para frente, não sendo confuso, sendo objetivo e respondendo na ordem. Então, a dica principal do vídeo de hoje é: não fale como o mestre Yoda, não responda fora de ordem a sua questão. Isso é uma coisa elementar, mas você tem que saber, porque você tem que conhecer os bastidores da correção, que muita gente não pensa nisso. Acha que é igual na escola, porque na escola, gente, eu sou professora também de ensino fundamental, de ensino médio, e quando eu corrijo as provas, eu conheço o meu aluno. Eu sei o que ele quis dizer, mesmo às vezes não tão explícito. Eu consigo ficar ali com um tempo maior, buscando a resposta certa dele, não é? Professores fazem isso. Corretores não fazem isso. Corretores têm metas de prova para corrigir por dia. Corretores corrigem por palavras-chave. Corretores corrigem com uma leitura dinâmica. É bater o olho em 4 coisas. Pá, 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 pá. É assim que a gente lê. Rápido. Pá, 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 pá. Tá certo? 4. Pá, pá, pá. Faltou 1, errou 1, 3. É assim. Se o cara começa a pôr confuso de trás para frente, o corretor já dá um roll, já para, já vai ter que ler com um pouco mais de cuidado. Isso atrasa a correção, o olho já está embaralhado e aquele cara que respondeu certinho tem muito mais chance de ter a sua prova bem pontuada. Então você que é um vestibulando esperto, uma vestibulanda esperta que está aqui querendo se melhorar e querendo refinar, né, a sua performance, não é só sobre o conteúdo, é como escrever. Isso conta e conta muito, beleza? Então você que é esse cara, que é essa menina, você não vai cometer esse erro e vai simplesmente responder na ordem. Para isso, use o rascunho antes, né? Estruture no rascunho para você ficar tranquilo na hora de pôr no quadro de resposta da melhor maneira. Mas então vamos ao exemplo, né, que eu queria mostrar para vocês. O exemplo, como eu tinha prometido no início do vídeo, é mostrar uma questão da Unesp que caiu alguns anos atrás. Ele falava o seguinte, era uma questão sobre geografia física, e ela mostrava 2 imagens falando sobre o albedo nos centros urbanos. Muito bem, então essa era a questão que trazia aqui essas 2 figuras, né? Como vocês podem ver, a figura 1 e a figura 2. E o enunciado falava o seguinte: a organização do espaço nas cidades promove modificações na superfície e na atmosfera, afetando as condições de funcionamento dos componentes do sistema climático, conforme ilustram as figuras 1 e 2. E aí a figura 1 mostrava que uma área urbana de 3 a 10 graus mais quente que uma área verde, certo? E umas fumacinhas vermelhas indo para cima, assim. E a figura 2, ela já mostrava o albedo, o valor do albedo de pavimento escuro, por exemplo, o asfalto, que tinha um albedo de 0,10, telhado escuro 0,10, aí já uma neve 0,90, uma grama 0,25, ou seja, grama e neve com albedo maior, não é? E aí a pergunta era a seguinte: identifique o fenômeno representado na figura 1 e explique a sua formação com base na análise das informações da figura 2. Então, a figura 1 era para falar que fenômeno é esse, que são as ilhas de calor, esse é o nome do fenômeno, e explicar sua formação olhando a figura 2. Então, a sua explicação era
você tinha que falar sobre o albedo, algo relacionado ao albedo, porque as informações trazidas na figura 2 eram informações de albedo associado a neve, telhado escuro e pavimento. Então, você tinha que explicar relacionando isso, ok? E na B, indique 2 estratégias de mitigação das anomalias microclimáticas associadas aos centros urbanos. Então, é uma questão relacionada à geografia física e ambiental, né? Muito fácil, muito tranquila também. O albedo, gente, explicando rapidinho para vocês, é uma propriedade física dos objetos, né, de refletir o calor. Por exemplo, o telhado das casas, o asfalto, tem um albedo baixo. O que significa isso? Ele reflete menos o calor, a luz. Ele absorve mais a luz e absorve mais o calor. Por isso que meio-dia, em um lugar, se você sair descalça no asfalto, você vai queimar seu pé, não é? Porque o asfalto, ele retém muito calor, ele tem um albedo baixo, reflete menos. Agora, a grama, a neve, por exemplo, já tem um albedo alto. E é isso que mostrava a questão, mostrava até os valores do albedo. Olha que fácil, estava ali na imagem a resposta da questão já. Você só tinha que interpretar e colocá-la numa frase. E aí, a A perguntava a seguinte coisa: dê o nome desse fenômeno, era a primeira coisa da A. E segundo, explique a sua formação, o que causa esse fenômeno, certo? Então, o nome, gente, são ilhas de calor. Esse é o fenômeno em geografia que a gente trata, que os centros urbanos, por terem mais asfalto, menos grama, menos árvores, né? Ele retém mais o calor. Então, a própria imagem do enunciado dizia que nos centros urbanos, eles chegavam a ter de 3 a 10 graus a mais de temperatura do que nas áreas verdes, ok? Porque as áreas verdes têm gramas, têm mais árvores que refletem mais a luz, ou seja, que tem um albedo maior, certo? Então, qual a sequência correta dessa resposta? Primeira coisa, A, ilhas de calor. Qual o nome do fenômeno? Ilhas de calor, acabou. Era isso que ele queria, não precisa florear. O fenômeno é... Não precisa, gente, você não está escrevendo uma redação da 5ª série da sua escola. Você está respondendo uma questão de vestibular e você tem que ser objetivo e pôr na lata a resposta do que o enunciado está aí na ordem. Então, qual é o nome do fenômeno? Ilhas de calor. O que causa esse fenômeno? Dê explicação desse fenômeno. Qual era a segunda coisa da A? Era explicar isso, que em áreas urbanas o albedo é menor, por ter mais asfaltos e materiais que absorvem mais o calor. Só isso já respondia a A. E na B ele perguntava o seguinte: explique 2 estratégias de mitigação para esse problema. Aí já matava, né? Metade, não sei se é metade, eu não sei o estatístico dessa parada, mas grande parte dos candidatos já erravam, porque não sabia o que significava a palavra mitigação, que nada mais é dê a solução. Sabe, deu o que pode fazer para diminuir as ilhas de calor, para diminuir que os centros urbanos seja tão mais quente do que as áreas verdes, era isso. Mas só a palavra mitigação já assustava aí grande parte dos candidatos e eles já deixavam de tentar até responder a B. Tinha muita B em branco, no caso, nessa questão. Mas enfim, ele pedia 2 estratégias de resolução desse problema. Ou seja, lembra que eu falei que ele pede sempre 2 coisas na A e 2 coisas na B? As 2 coisas na A quais são? O nome do fenômeno, que são ilhas de calor, e a segunda coisa, explicar que nas áreas urbanas o albedo era menor. Pronto, já pontuava 2 pontos aqui. E na B, ele pedia 2 estratégias para acabar com a ilha de calor, para mitigar esse problema. 2 estratégias, 1 ponto para uma estratégia, outro ponto para outra estratégia. E daí tinha várias alternativas para você escrever. Aumentar o número de árvores ou de áreas verdes, não é, nos centros urbanos, diminuir a quantidade de asfalto ou impermeabilização do solo, qualquer coisa relacionada a isso, asfalto, a impermeabilização,
Também pontuaria se colocasse aumentar o número de meios de transportes mais limpos, o uso maior de bicicleta, de transporte público. Então, gente, tinha várias coisas, qualquer coisa que o cara falasse, 2S pontuasse. Por exemplo, se ele aparecesse a palavra árvore e bicicleta. Olha que louco, sem nenhuma estrutura de frase ou explicação. Tá aqui, não são duas técnicas que combatem a ilha de calor? O cara levava 2 pontos por ter 2 simples palavras ali, ó, jogadas. Claro que a gente não aconselha você arriscar e apenas jogar 2 palavras. É legal você montar uma frase, né? Plantar mais árvores ou aumentar o uso de bicicleta, no mínimo. Mas se você colocasse apenas essas 2 palavras-chave, você pontuava aqui 2 e você pontuava aqui 2, com um total de 4 pontos na sua questão de vestibular. E o principal, na ordem, sem pôr a B na frente da A, sem colocar a explicação do fenômeno na frente, depois o nome do fenômeno. Joia. E aqui eu coloquei um exemplo de uma frase, né, do mestre Oda, que ele fala assim: em um estado sombrio nós nos encontramos, um pouco mais de conhecimento iluminar nosso caminho pode. Brincando aí, como o mestre Oda fala tudo ao contrário. Então vamos analisar a resposta, né, de um possível candidato a esse vestibular. Como que ele respondeu? Ele coloca assim: o fenômeno é a retenção de calor nas áreas onde não existe vegetação, ou seja, nas cidades. Esse fenômeno ocorre devido à grande absorção de calor dos elementos encontrados na cidade. Esse fenômeno é o efeito estufa. Bom, primeira coisa, que ele errou o fenômeno, né? Que ele colocou efeito estufa e são ilhas de calor. Mas supondo que ele tivesse escrito ilhas de calor, você vê que ele colocou no final da frase da A e no início da frase ele explicou a retenção de calor, ele explicou a questão do albedo em si, né? Então, isso é falar igual o mestre Oda. Ele deveria colocar esse fenômeno, é a ilha de calor, né? No caso, no início da A e depois vir com a explicação. Isso não é ser mestre Yoda, isso é responder de forma ordenada, de acordo com a ordem que apareceu na questão, ok? E a B, ele responde: 2 boas estratégias seriam menor destruição da camada de ozônio para entrar no menor número de raios ultravioletas na superfície terrestre. Plantar mais áreas verdes misturadas com construções para maior índice de refração. No caso, ele pontuaria com áreas verdes. Então, na B, ele ganharia 1 ponto. E na A, ele não ganharia, ele não pontuaria, certo? Porque ele não acertou o nome do fenômeno e ele não acertou a explicação, mesmo que ao contrário, ele não falou sobre o albedo, que o albedo é maior nas cidades, ele só falou que fenômeno é retenção de calor, enfim, ele, nessa questão inteira, que vale 4 pontos, ele ganharia 1 ponto. E você, quanto que você ganharia? Não se perca na hora do seu vestibular, não seja o mestre Yoda, não responda de trás para frente, responda numa sequência, responda certo, galera. E muito boa sorte na sua prova, no seu vestibular. Pode contar comigo que eu posso te ajudar com o que você quiser. Para mais algumas dicas ou até consultorias, eu faço também, vou deixar tudo aqui na descrição, vou deixar o meu e-mail. Caso você se interesse em a gente passar uma tarde juntos, pode ser via Skype, no qual você responde uma questão e eu analiso. Isso é um trabalho mais personalizado de análise da sua resposta, exatamente o que você errou, como você deveria responder. Esse serviço eu também faço. Então, se você tem esse interesse, pode me procurar aqui. Ou assiste vários vídeos aqui no meu canal, que eu também já vou deixar várias dicas para sempre você ter uma alta performance vestibular e responder
direitinho e passar na frente de um monte de candidato, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada por esse vídeo. Compartilhe com aquele seu amigo que também vai prestar vestibular, porque não tem nada pior que você entrar na faculdade e seus melhores amigos ainda tá vivendo vida de cursinho, de escola, não é? Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então compartilha com seus colegas que estão no mesmo barco que você, para todo mundo entrar junto aí na faculdade e bem, cada um no seu curso que escolheu, escrever direitinho e não se embananar e não escorregar por bobeira na hora da prova. Beleza, gente? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.